Vamos trazer aqui uma informação. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, mandou para a PGR um pedido de investigação contra o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Por quê, né? Porque Valdemar da Costa Neto disse que triturou minutas que ele recebia em todo canto. Minutas do golpe, minutas parecidas com a que foi encontrada na casa de Anderson Torres. Como eu disse, Valdemar falou sobre o assunto, inclusive em entrevistas. Ele disse claramente, não, eu recebi, tinha em todo lugar, né? Mas, enfim, eu triturava. A CNN entrou em contato com a assessoria dele para saber como é que ele está reagindo a essa consulta. Vem para cá, Leandro, vem para cá, Yuri, e a Larissa, claro. Gente, é interessantíssimo a forma como ele está ali tentando fazer de um assunto gravíssimo, Valdemar da Costa Neto, algo corriqueiro. Não, mas eu recebi o tempo todo. Quem nunca recebeu uma minuta de golpe? Imagina, ele chegava o tempo inteiro, assim, pedindo intervenção, mas eu triturava. Assim, todo o raciocínio, que é uma característica do governo Bolsonaro e do bolsonarismo, né, Yuri? Tratar questões graves como se elas fossem disputa ideológica, disputa de narrativa, como se fosse uma besteirinha, pegação no pé. É gravíssimo. Um presidente de partido que diz ter recebido ou que circulava à torto e à direita nos gabinetes de todo mundo, minuta pregando golpe de Estado no Brasil. Não, pois é tratar como se fosse trivial algo que não é nem um pouco trivial, né? Se receber uma minuta, que seja, que a gente acredite nas versões piamente que estão sendo colocadas em público. Receber uma minuta com esse teor, não se dar conta da gravidade dele e não tomar nenhuma atitude a respeito e ficar numa discussão que bobo é quem não tritura, esperto é quem tritura. Acho que a democracia não se resume a triturar ou não triturar uma minuta que tem um espírito golpista. E essa é a grande questão política. O quanto essa discussão de relativizar a ruptura institucional, atitudes antidemocráticas, tomada de golpe como se fosse algo que se faz como amarrando o sapato, não é assim que se faz política. E a gente está falando... É claro que, diante do que foi flagrado na casa do ex-ministro Anderson Torres, da repercussão que teve depois dos atos de 8 de janeiro, é claro que Valdemar, como presidente do PL, tenta cumprir a sua função ali de jogar panos quentes, mas não dá. Quando a chama é muito alta, o pano queima, o pano não apaga um incêndio. E é disso que se trata tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro, porque o dia 8 de janeiro não aconteceu só com um acender de um fósforo. Foi muita gasolina sendo colocada durante muito tempo. Para que ateasse o fogo do tamanho que ateou, que foi a destruição das 3 sedes dos 3 poderes da República. Não é pouca coisa o que aconteceu em 8 de janeiro, não foram poucas as coisas que aconteceram nos últimos anos que levaram a acontecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Leandro, eu quero te ouvir um pouco sobre isso, né? Ainda essa questão, a forma como eles trabalham, né? O discurso de uma maneira que, pegação no pé, imagina, todo mundo recebe, todo mundo tem uma minuta do golpe triturada dentro de casa. Pois é, se fosse um jogo de futebol, seria o goleiro querer sair driblando, né? Ele até pode conseguir um primeiro drible e se empolgar, mas nesse caso, o Valdemar Costa Neto, ele se empolgou nessa entrevista e deixou claro ali um grande problema. Ele deu essa declaração para o jornal O Globo, depois ele concedeu uma entrevista para a gente aqui, para o Gustavo Uribe, repetiu e deu detalhes dessa declaração. É uma coisa muito grave o que disse o Valdemar Costa Neto. Então, só para a gente ter noção da dimensão da gravidade disso. O presidente do partido, do ex-presidente da República, disse que várias pessoas tinham recebido minutas que dariam um caráter legal a um golpe de Estado, minutas com sugestões para dar um golpe. E não fez nada com relação a isso. Não repudiou, não mandou que essas pessoas fossem investigadas. Pelo contrário, viu dentro do seu partido várias pessoas incentivando
incentivarem os acampamentos na porta do Exército, acampamentos esses que tinham um caráter evidentemente golpista, um caráter de atentatório à democracia. Nesse sentido, o resultado dessa concordância e de você, manda triturar essa papelada aí e achar que isso é uma coisa menor, o resultado disso foi o 8 de janeiro, né? Como ninguém repudiou, ninguém que liderava aquelas pessoas repudiou aquelas pautas, e essas pessoas se sentiram legitimadas, foram incentivadas, pagas, isso é a investigação que vai mostrar, mas se sentiram empoderadas, no mínimo, para ir para a sede dos prédios públicos lá da Praça dos Três Poderes e fazer tudo aquilo que fizeram no dia 8 de janeiro. Larissa, eu acho interessante, né, como essa tentativa de acalmar, né, a situação não deve surtir efeitos, mas, né, o Valdemar da Costa Neto está muito mais na linha de frente do que jamais esteve nos últimos anos no seu PL, agora que tem Bolsonaro nas fileiras do seu partido e, de novo, né, é uma figura que tem já passivos, digamos assim, né, no histórico, inclusive com a justiça, e sabe que se houver manifestação, e haverá manifestação da justiça no sentido de entender e coibir esse tipo de naturalização de minuta pedindo golpe de Estado. O Brasil não é Republiqueta das Bananas para estar circulando em gabinete de gente do tamanho de ministro da Justiça, por exemplo, né? Não pensa um pouco no futuro do partido? A impressão que eu fico é que ele tenta acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Ele fala, olha, eu vou fazer oposição responsável. Aí, mesma hora que ele fala em oposição responsável, ele fala, nossa, não, mas minuta do golpe, imagina, sempre tinha, todo mundo tinha uma para chamar de sua. E tem sido assim desde que o PL virou um partido bolsonarista, né, Dani? A gente lembra que, por exemplo, durante diversos momentos em que havia um questionamento por parte de Jair Bolsonaro do processo eleitoral, das urnas eletrônicas, mesmo naquela tentativa de pedir ali o adiamento da eleição, porque teria tido algumas inserções a menos do Bolsonaro, quando comparado com as inserções em rádios de propaganda do Lula. E no primeiro momento, Valdemar Costa Neto banca isso, depois volta atrás quando o próprio partido tem as contas bloqueadas, dizendo que não tinha nada a ver com essa história. Desde que o PL se tornou um partido bolsonarista, tem sido assim, vai andando na linha. A gente lembra também que diversas vezes ele foi se encontrar com alguns ministros do STF, dizendo que o partido respeitava o nosso sistema eleitoral e depois vinha se contradizendo, apoiando diversos discursos de Jair Bolsonaro. Mas hoje eu ouvi duas coisas, Dani, nessas andanças pela manhã, em especial no Congresso Nacional. De como vai ser o posicionamento depois se acontecer uma derrota de Rogério Marinho, que até agora é o que acredita que vai acontecer, pelo menos as contas que a gente vai fazendo enquanto jornalista, conversando com os senadores, que Pacheco teria uma vantagem ainda em cima dos votos de Rogério Marinho, porque foi uma cartada ali, enquanto que Bolsonaro mesmo pegou o telefone ali dos Estados Unidos, ligou, e já tem uma pressão do pessoal do PL mais centrão, digamos assim, menos bolsonarista, mais pragmático, para que se decida qual será o caminho a ser tomado pelo próprio partido, pelo Partido Liberal. Então, tendo uma derrota de Rogério Marinho, Bolsonaro não voltando dos Estados Unidos, até quando, me perguntaram hoje, Valdemar Costa Neto vai continuar tentando defender o indefensável ou ainda normalizar o que não pode ser normalizado, né, Dani?